Aula 5 do Desafio 12 em 13. Estamos aqui agora para começar a falar sobre movimento e agora sim a coisa vai começar a ficar linda, porque você vai entender por que o movimento, ele basicamente pode ser comparado à nutrição para o seu corpo. Eu vou começar já com isso, tá? Então, se você é aquela pessoa, eu fiz essa pergunta lá no formulário, que fica sentada por muitas horas no dia e aí você faz um treinozão muito lindo, muito poderoso, desculpa te dizer, mas isso que você está fazendo é a mesma coisa que você ter uma dieta ruim e comer Cheetos e McDonald's, e aí você tomar um multivitamínico uma vez por dia. Daí você vai dizer assim, não, eu estou me cuidando, eu estou tomando um multivitamínico, só que a tua dieta é uma porcaria. E, cara, não se ofende com isso, tá? Mas pensa aí, vamos lá, vamos pensar junto. O movimento, ele é nutricional para o nosso corpo. Ele vai deixar o teu corpo funcionando bem, igualzinho quando tu faz uma dieta consistentemente saudável e não só toma aquele multivitamínico. Vamos pensar em evolução humana. Cara, olha só, vamos lá. Nossa história data de milhões de anos atrás. E eu vou te contar uma historinha bem interessante de pessoas que estudam primatas, tá? Todas essas histórias, essas coisas são tiradas de estudos reais. Então, se vocês quiserem, depois pode me pedir, tá? Mas esse estudioso especial aí de primatas, ele conseguiu notar, publicou estudos provando isso também, que nós viemos de uma espécie específica aí de primatas, né? Antigamente, muito antigamente, vamos pensar, milhões de anos, tá? Existiam aí os primatas que ficavam mais paradinhos, eles ficavam em cima das árvores comendo frutinhas, sentados. Eles eram mais sedentáriozões, assim. E aí eles começaram a ter necessidade de se deslocar entre as árvores, tá? Não me pergunta muito detalhe, mas vamos ao que interessa especificamente. Eles passavam a olhar e querer se deslocar. E aquilo ali foi criando evolutivamente neles essa capacidade de se pendurar nas árvores. Novos descendentes foram vindo com mais capacidade de se pendurar e de se transportar de um galho para o outro. Agora tu imagina, tá? Para tu conseguir olhar para um galho, ó, pensa só, tu tá em cima de uma árvore, daí lá embaixo é o abismo, tá? Se tu cair, tu morre. Daí tem um galinho ali, tu tem uma mão, tu tem que conseguir passar de um galho para o outro e calcular a força, a velocidade que tu precisa fazer para chegar nesse outro galho sem cair e morrer. Então, esse primata novo que foi evoluindo, tá, para existir, é daí que a gente veio. Na verdade, é daí que começou o desenvolvimento do cérebro humano. Ou seja, todo movimento e todo deslocamento, tudo está sempre conectado com muito pensamento, com muita cognição. De novo, a gente começou essa evolução lá nesse primata, considerando que se eu caísse, se eu calculasse errado, eu despencava e morria. E isso é verdade, isso continuou sendo verdade e foi dando origem, então, aos seres humanos. Então a gente foi chegando, Homo sapiens, e a gente foi tendo, né, situações evolutivas desafiantes. Então vamos pensar, precisávamos caçar, então a gente tinha que se deslocar, se movimentar para caçar. Sempre a gente estava pensando, não era assim, vamos deslocar só para caminhar aqui, eu tô pensando em nada. Na verdade, não, a gente precisava se alimentar. Então aquilo ali, a gente foi tendo que desenvolver novas maneiras de caçar. Inclusive, o ambiente foi ficando mais desafiador e mais frio, mais árido ao mesmo tempo, e tudo isso foi fazendo com que a gente precisasse se deslocar mais, pensar mais para poder caçar mais, então, né, se alimentar mais. Tudo isso para te dizer o seguinte: todo movimento, evolutivamente, está conectado a algum tipo de cognição. Tu sempre, evolutivamente, estava pensando enquanto tu estava se mexendo. Ou como capturar uma presa em grupos, né? Como é que eu podia capturar aqui e tu pegar de lá, sei lá. Tudo sempre estava conectado com cognição. Tudo isso para dizer, de novo, que o nosso cérebro só desenvolveu dessa maneira, para ele estar grande, lindo, maravilhoso e racional desse jeito, porque a gente estava se movimentando. E o contrário também é verdadeiro, essas coisas se retroalimentam. Então, a gente chegou aqui hoje movimentando muito e pensando muito. Isso está na nossa biologia. Não adianta tu me dizer que a tecnologia avançou. De novo, né? Eu vou dizer, a tecnologia avançou, mas o nosso corpo, a nossa biologia ainda carrega muito disso. Para isso mudar vai demorar 300, 500 milhares de anos, tá? Então, o que eu quero te dizer? Que tu precisa te movimentar mais, fazer a nutrição. Você precisa nutrir o seu corpo mais com o movimento. E aí, tu pode treinar, fazer o que tu quiser, tá? Tu pode ser um atleta. Bom, se tu for atleta, a gente tem que conversar diferente, porque daí tu vai ter que mitigar os efeitos do excesso
do excesso de movimento muito intenso que tu faz, mas não é o caso aqui. A maioria das pessoas aqui integra o treino com o trabalho cognitivo, você tem os seus afazeres, né? Você vive uma vida normal aqui nesse mundo urbano ou até rural, mas que tu precisa fazer várias coisas. Nesse caso, tu precisa integrar mais movimento na tua vida, para poder trazer essa nutrição de movimento para o teu corpo. E aí a ideia é que tu traga pequenos movimentos. De novo, não é treino, não é exercício, é movimento, é tu sair mais daquele momento de estar parada para o momento em que tu tá te mexendo mais, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se eu não esqueci de falar nada. Então, assim, nós, né, chegamos aqui nesse cérebro que tem 86 bilhões de neurônios, mais de 100 trilhões de conexões, né, entre esses neurônios. O cérebro mais desenvolvido, ele é mais sensacional do que qualquer máquina que pode existir, e é o cérebro mais sensacional realmente do planeta, né, de todos os animais, de todo o reino animal. E aí, a gente tem um sentido bem interessante, que se chama interocepção. Numa outra aula, eu falei sobre nós temos vários sentidos e nós estamos indo além já dos 5 sentidos, né? Existem algumas visões aí, um pouco fora da ciência, mas que a ciência já vem mostrando de uma maneira interessante, que nós somos multissensoriais, né? E aí tu pode pensar, intuição é uma coisa que é praticamente palpável, né? Tu sabe quando uma coisa tá certa ou não, se tu treinar, né, esse sentido, esse sexto sentido. E a interocepção é como se fosse um tipo desses sentidos, assim. E ele é bem palpável, tá? Não é uma coisa fora da casa, nem nada. A interocepção é essa comunicação constante entre o teu corpo e a tua mente. E aí a gente pensa o seguinte: corpo e mente é a mesma coisa, tá? Vamos parar de fazer essa separação. Acho que eu já falei sobre isso, inclusive, mas não existe uma coisa para a mente, uma coisa para o corpo. As escolas são muito assim, e acaba que faz assim a aula teórica, daí tu fica sentadinho, tu esquece que tu tem aquele corpo que precisa de movimento, e o contrário também, quando tu vai para educação física, acaba que é só corpo, e aí tu esquece que tem mente, e os alunos tratam muito assim, né? Isso aí é uma coisa que precisa muito tempo ainda para mudar. E, na verdade, não é, né? Tudo tá junto. Esse mecanismo de comunicação corpo e mente é uma coisa constante. E a interocepção é muito para te dizer isso. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Tem duas maneiras que a interocepção vai se comunicar, que é o teu corpo com o teu cérebro, tá? Essa constante comunicação de cima para baixo, de baixo para cima. Quando tu tá com a barriga, digamos assim, tu começa a comer, tá? Vamos pegar só essa comunicação do teu estômago. Tu tem uma maneira mecânica, uma maneira química de comunicar as informações do teu estômago pro teu cérebro. A mecânica é o seguinte: tô com a barriga vazia, tô com o estômago vazio, então eu tô com fome. Então aquela comunicação de estar vazio, o teu estômago, é mecânica. Ao mesmo tempo, tu também tá sentindo falta de nutrientes, não é só o fato de estar vazio, a parte química também tá gritando: eu preciso de alguma coisa aqui, preciso de ácidos graxos, proteínas, açúcares, enfim. E aí acontece essa comunicação. E aí tu come, né? Quando tu come, eu vou devorar uma pizza inteira. E aí tu vai começando a ter esse feedback mecânico: nossa, tá muito cheio, ó, corpo está enchendo, vou explodir. E a parte nutricional também, de dizer, tá, eu já peguei todos os nutrientes que eu preciso. Às vezes não acontece os dois, né, se a gente pensar em alimentação. Às vezes tu não precisa ficar lotado para estar satisfeita. Às vezes tu recebe essa comunicação de baixo para cima só de dizer: tô legal, já tô bem, eu já absorvi os nutrientes necessários. Então essa comunicação aconteceu só de maneira química. Tá, já tô com os nutrientes necessários, mas não precisei ter a parte mecânica, né? Eu não precisei explodir meu estômago. E isso é só um exemplo para te mostrar como essa comunicação está sempre acontecendo. Vontade de ir no banheiro, ou seja, a bexiga ficou cheia. E vai ficando mais cheia até o ponto de que tu precisa esvaziar. E isso acontece, sim, ó, literalmente o tempo inteiro no teu corpo. E se a gente for pensar num corpo ativo, esse mecanismo ele é legal, ele é assim, esse ser humano é capaz. E isso é bem interessante quando a gente pensa num corpo primitivo, né, numa biologia primitiva. O teu corpo está se comunicando com o teu cérebro, está dizendo: esse cara aqui, essa mulher aqui, caminha pra caramba, se desloca, anda pra frente. Estão passando coisas pela tua retina, o teu corpo está andando pra frente, se a gente for pensar, né, num deslocamento. E isso também significa de quando tu se mexe e pega coisas pesadas. A comunicação corpo-cérebro esse ser humano é capaz, ele carrega coisas pesadas. É muito interessante pensar sobre isso em uma perspectiva de movimento, não de exercício. Porque o teu cérebro não está sabendo o que é um agachamento.
Na verdade, a evolução humana, a gente chegou, né, nesse ponto evolutivo e cultural, que foi muito legal, só que ao mesmo tempo a gente limitou algumas coisas. Então a gente foi lá e disse assim, isso aqui é um agachamento, isso aqui é uma rosca bíceps, isso aqui é uma puxada. E tudo bem, só que a gente está limitando um pouco a nossa, a expansão de movimento que a gente tem a esses exercícios. E eu quero que tu pense um pouco fora da caixa, para depois a gente poder voltar para a caixa e falar assim dos exercícios. Não se preocupem, eu não vou ficar pirando aqui, mas eu quero que você pire um pouquinho ao mesmo tempo. Quero que você pense que o corpo humano ele não existe para fazer um agachamento. Ele existe para agachar e pegar coisa no chão. Para agachar e pegar a tua cria no chão, né? Vamos pensar em evolução. Para, por exemplo, eu vou fazer uma barra. Eu não estou fazendo uma barra para desenvolver o meu grande dorsal. Estou fazendo uma barra porque eu quero subir em algo maior. Então, esse é o sinal de interocepção que o teu corpo manda para o teu cérebro. Esse ser humano consegue levantar o próprio peso, quando faz uma barra, né? E subir em uma parte maior do ambiente. Eu estou me deslocando aqui, vi uma rocha, subi e consegui continuar o deslocamento, porque eu sou capaz de carregar o peso do meu corpo nas minhas mãos. Essa é a ideia. Quanto mais esse sinal for sendo recebido pelo teu cérebro, mais inteligente tu fica, mais longe tu pode ir. É isso que eu quero que vocês entendam. E na hora que a gente for pensar em treinamento, a gente várias coisas começam a fazer sentido, tá? Mas começa pensando sobre isso, sobre o quanto que o teu corpo tá mostrando pro teu cérebro que ele é capaz. E aí, e a mente nessa parada toda? O que é isso, né? A gente pode realmente entrar numa viagem aqui, mas os estudos, né, tanto a parte mais espiritual quanto a parte mais científica, vão dizer que a mente, ela é controlada aí pelo cérebro, tá? Tipo, são coisas que estão meio juntas. O cérebro precisa estar com a parte química funcionando legal, para poder a tua mente estar funcionando legal. E isso quer dizer, quando tu tem uma descarga, por exemplo, de dopamina, tu vai estar com um sentimento, tu vai estar pensando uma coisa. E ao mesmo tempo, se tu tiver com uma descarga de outro tipo de neurotransmissor, isso vai estar diferente. Por isso que a gente tem vários distúrbios da parte mental que dizem respeito com a estrutura do cérebro. Claro, existem muitas discussões sobre isso, muitas controvérsias, mas eu só quero trazer isso para a gente pensar um pouco, né? Corpo, mente, cérebro. O que é palpável é o cérebro e o corpo, né? Que são as coisas que estão interligadas. E a mente, ela tá por aí. Ela é o que tu é ou ela não é? O que é a mente, afinal? Mas a questão é, quando tu joga, vamos, né, parar um pouco da viagem, eu vou deixar você fazer essa viagem sozinha aí, depois lá pelo grupo a gente pode conversar, mas o que esses sinais de movimento estão mandando pro teu cérebro? Esse ser humano é capaz. Logo, tu vai ter menos chance de ter problemas mentais desse tipo, assim, de ansiedade, de depressão. Isso os estudos mostram também. Grande parte das pessoas que têm esses distúrbios ou são muito sedentárias ou acabam se tornando muito sedentárias. Não se pode ter certeza o que começa antes, mas que uma coisa tem relação com a outra, tem. Porque quanto mais parada a pessoa estiver, menos sinais legais ela tá mandando pro cérebro. Tipo assim, esse ser humano não se movimenta muito, ele fica muito tempo sentado, ele não é capaz. E isso vai criando um processo mental para corroborar com esse processo físico, entende? Então eu sei que é tudo muito louco, muita viagem, mas realmente essa comunicação acontece o tempo inteiro e tem muita relação com a saúde mental. É por isso que é tão importante se movimentar, é por isso que é tão importante ter um corpo ativo para mitigar ou para não ter mesmo, para prevenir problemas mentais, tá? Então, toda essa loucura para te dizer que agora você vai ter a prática ou a tarefa de prestar atenção no seu corpo, tá? Porque a interocepção, deixa eu só ver se eu não esqueci de falar nada aqui, né? Porque tem muita coisa nessa aula aqui. É isso. Eu só quero que você pense o seguinte, para desenvolver mais esse teu esquema de interocepção, tu tem que treinar. Tem que começar a prestar atenção no que o teu corpo tá pedindo. Será que ele tá pedindo para eu me espreguiçar, me alongar? Será que ele tá pedindo para eu levantar da cadeira agora? Tô com fome, não tô? Tô com fome ou tô com vontade de comer? O que eu tô sentindo, né? O que meu corpo tá sinalizando para mim? Tô com vontade de ir ao banheiro? Não tô? Essa parte também do intestino é interessante, né? A gente começar a escutar o que certas comidas despertam no nosso intestino e, enfim, tantos sinais que a gente muitas vezes ignora. E aí, um dos sinais, o principal que eu quero que você comece a prestar atenção, e essa vai ser a tua tarefa do dia, é o teu coração batendo. Isso
é um dos grandes mecanismos de treinamento para a tua interocepção melhorar. É como se tu estivesse treinando um sentido, melhorando a tua visão, só que os sentidos, os 5 sentidos esses que a gente conhece, são para fora, né? São para tu perceber o mundo externo, só que agora tu vai treinar o sentido que te faz perceber o teu mundo interno. Isso vai te ajudar a tudo, vai te ajudar a melhorar teu treino, vai te ajudar porque tu vai aprender a ouvir teu corpo, tu vai entender que tipo de treino vai te fazer bem ou vai te fazer mal, vai te deixar com mais energia, com menos, enfim, isso aí a gente vai falando ao longo do tempo aí. Mas, então a tarefa do dia, porque olha aí, já tô quase em 16 minutos, você vai parar por alguns minutos, tá? E você vai prestar atenção no seu coração batendo. É isso. Vai ser o tempo que tu quiser, pode ser 30 segundos, pode ser 1 minuto, bota o cronômetro ali e realmente te propõe a ficar alguns minutos prestando atenção no teu coração bater. E aí não tem como a gente fazer essa comparação, né? Nos estudos controlados, as pessoas controlam, né? Fazem essa contagem, esse prestar atenção no seu coração e ao mesmo tempo os cientistas estão lá calculando para ver se é o mesmo número de batimentos que a máquina mostra, né? Mas não é isso que eu quero, eu só quero que tu pare. Isso vai ser um momento também de atenção plena, de respiração consciente. Só que não só a respiração consciente, como a percepção do teu coração batendo. Então o exercício é simplesmente esse, botar o cronômetro pro tempo que tu tiver e começar a prestar atenção no teu coração. E aí eu quero que tu respire também pelo peito. Mas como assim? Não tem que respirar pelo diafragma? Tem, só que eu quero que tu expanda agora o diafragma e também o peito. Eu quero que tu expanda para todos os lados e faça isso aqui. E você não tá vendo agora, mas também a minha barriga está expandindo. Então tenta trazer um pouco mais de ar para essa região torácica, assim como para a região abdominal e expandindo o diafragma. Então tu vai fazer isso quantos minutos for possível. Se tu puder fazer isso mais de uma vez ao dia, isso vai te ajudar primeiro a treinar mais a tua interocepção, a controlar também alguns sinais de ansiedade e para trazer atenção para o momento presente. Isso é muito importante, isso é um exercício de mindfulness, certo? Então fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a tarefa de hoje. Até mais!